As restrições que Neymar e Bruna Biancardi seguirão na Arábia Saudita. Neymar foi anunciado no time Al Hilal, da Arábia Saudita. Biancardi terá que se adaptar aos costumes do país. Neymar Júnior é o novo jogador do time Al Hilal, da Arábia Saudita, e quem precisará enfrentar mudanças é Bruna Biancardi, namorada e mãe da segunda filha do boleiro. A influencer e o atleta receberam exceções do que poderão fazer no país. Em seu Instagram, Biancardi contou que vai precisar acelerar a compra do enxoval de Mavi em Paris, na França, antes da mudança para a Arábia Saudita. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol e olha seriamente para frente, Metrópolis. Apesar das controvérsias, Neymar continua sendo considerado um dos maiores atletas brasileiros da atualidade e um dos principais futebolistas do mundo. John Bell e Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol e olha seriamente para frente, Metrópolis. Neymar da Silva Santos Júnior, de 30 anos, conhecido apenas por Neymar, é jogador de futebol e empresário brasileiro. Natural de São Paulo, é considerado um dos principais futebolistas do mundo. Aurélien Meunier, PSG. Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol Metrópolis. Filho de Neymar da Silva Santos e Nadine Santos, o atleta começou a carreira no futebol ainda na infância. Talentoso, aos 11 anos chegou às categorias de base do Clube Santos, de onde saiu apenas quando se tornou profissional. Wagner Carmo Latin Content via Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol e olha seriamente para frente enquanto corre atrás da bola de futebol, Metrópolis. Começar tão novo no esporte fez com que Neymar por muito tempo se tornasse imbatível. Aos 15 anos, o atleta estava ganhando R$10 mil por mês. Aos 16, recebia R$25 mil. Aos 17, fechou com os primeiros patrocinadores John Bell e Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos descoloridos, usa uniforme de time de futebol e está correndo atrás de uma bola de futebol, Metrópolis. A popularidade crescente do craque lhe rendeu muitos prêmios dentro e fora do Brasil e, tempos depois, convocação pelo técnico Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, para jogar na seleção principal do Brasil na Copa de 2014. Neymar também participou da Copa de 2018. Alexandre Schneider. Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol e olha seriamente para frente, Metrópolis. O sucesso estrondoso de Neymar no campo chamou a atenção do Barcelona, que o contratou em 2013. No clube, o atleta fez 105 gols, em 186 jogos. O craque permaneceu na equipe até 2017, quando anunciou que jogaria pelo Paris Saint-Germain, PSG. David Ramos e Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol e sorri enquanto olha para frente, Metrópolis. A ida do craque para o PSG custou ao clube francês uma multa rescisória no valor de 222 milhões de euros, o que tornou Neymar o jogador mais caro até aquele momento. Aurélien Meunier, PSG e Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol e olha seriamente para frente enquanto corre atrás da bola de futebol, Metrópolis. Aos 30 anos, Neymar já carrega no currículo 12 títulos pelo PSG, 6 pelo Barcelona, 6 pela seleção brasileira e outros 23 conquistados ao longo da carreira. Foto. Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos descoloridos, usa terno e gravata e está com máscara branca no rosto. Metrópolis. Na vida pessoal, Neymar coleciona polêmicas. Um dos primeiros foi o curto relacionamento que manteve com a influenciadora Carol Dantas, quando ela ainda era menor de idade. Na ocasião, Carol engravidou, aos 17 anos, de Davi, unigênito de Neymar. Joseph Martinson, UEFA. Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol e sorri enquanto olha para frente, Metrópolis.
Tempos depois, assumir namoro com a atriz Bruna Marquezine. No entanto, a relação ioiô com a ex-estrela global chamava mais atenção devido aos términos e voltas, até o fim em 2018, do que por qualquer outro motivo. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos descoloridos, usa uniforme de time de futebol e sorri enquanto olha para frente, Metrópolis. Em 2019, foi acusado de ter estuprado a modelo Nájila Trindade após convidá-la para Paris. Contudo, o caso foi arquivado por falta de provas. Alexandre Schneider, Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol e está caído no chão com as mãos para cima, Metrópolis. Além disso, o atacante também já teve bens bloqueados por sonegação de impostos, causou polêmicas ao realizar festas durante o período de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, entre outros. Jonathan Moskrup, Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol e olha seriamente para frente, Metrópolis. Apesar das controvérsias, Neymar continua sendo considerado um dos maiores atletas brasileiros da atualidade e um dos principais futebolistas do mundo. John Bellery, Getty Images. Neymar Júnior, jogador brasileiro de futebol. Ele tem cabelos escuros, usa uniforme de time de futebol e olha seriamente para frente, Metrópolis. Neymar da Silva Santos Júnior, de 30 anos, conhecido apenas por Neymar, é jogador de futebol e empresário brasileiro. Natural de São Paulo, é considerado um dos principais futebolistas do mundo. Aurélien Meunier, PSG, Getty Images. Mais sobre o assunto. Neymar saiu cedo da Europa? Confira números de CR7 e Messi aos 31 anos. Cristiano Ronaldo e Neymar de volta à Champions League? Entenda. Bruna Biancardi surge em clima de despedida após Neymar assinar com o Al Hilal. Neyplex. Confira fotos da mansão de Neymar em Balneário Camboriú. O que muda? Neymar poderá morar com Bruna mesmo ainda não sendo casados, o que é proibido no país do Oriente Médio. Eles ainda viverão em áreas mais cosmopolitas, onde condomínios e hotéis permitem festas e consumo de bebida alcoólica. Os dois também terão que seguir regras específicas durante o Ramadã, período sagrado e de jejum, que dura de 10 de março a 8 de abril de 2024. Eles não poderão comer em público durante o período, em respeito às tradições. Na Arábia Saudita, é obrigatório respeitar, nos locais públicos, quais são as zonas designadas somente para homens e outras para as famílias, onde se incluem as mulheres que não estão acompanhadas. A regra é válida para estrangeiros. Em teoria, Neymar e Biancardi viverão de forma parecida com que turistas vivem na Arábia. A influencer está grávida de Mavi, segunda filha de Neymar Júnior. Ele já é pai de Davi Luca, fruto do relacionamento com Carol Dantas.